Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou vindo a trazer mais um sermão da montanha. Hoje eu quero vos falar acerca da prática do jejum. O Senhor Jesus ensinando a sua mensagem no Sermão do Monte, ele disse a maneira correta de jejuarmos a Deus. Ele diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque eles desfiguram o seu rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto para não mostrar aos homens que está jejuando. Mas o teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 16 e 18. Muito bem, amados, diletos irmãos. O Senhor Jesus não está falando assim, se você for jejuar. Ele está falando quando você jejuar. A mesma coisa quando ele falava acerca da esmola e da oração. Ele sabe que os servos do reino dos céus, ele sempre vai praticar a caridade, ele sabe que sempre vai orar e sabe também que os servos do reino dos céus sempre irão exercitar a sua fé por meio do jejum. Então ele deixa bem claro. Nós vemos que após a oração, ele ensinar acerca da oração do Pai Nosso, logo na sequência, somos apresentados ao terceiro tipo de exercício piedoso. Aqui os hipócritas gostavam de se apegar para demonstrar sua condição de religioso. Sabemos que o povo de Israel sempre praticaram o jejum. O jejum é prática da fé cristã. Então, o Senhor Jesus advertiu os seus ouvintes, dizendo: quando vocês jejuarem, não vos mostreis entristecido como os hipócritas. Porque os hipócritas, eles desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Aí ele diz: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A prática de jejum, amados, não era novidade na época de Jesus. Sabemos que no Antigo Testamento, o jejum se dava como reação às situações que causava lamento ao povo da aliança. Segundo a lei mosaica, o povo deveria sempre praticar o jejum. E segundo a lei mosaica, essa prática de jejum deveria ser realizada uma vez ao ano, no dia da expiação. Isso está em Levítico, capítulo 16, verso 29 até o versículo 31. Então, essa prática do jejum, depois que o povo de Israel voltaram do exílio da Babilônia, ele parece que sempre foi praticado
Havia outra forma de jejum, um jejum praticado de ano em ano. Eles passaram a observar sempre essa prática de jejum pelo povo de Israel, em resposta ao desastre na história judaica, que está no livro de Zacarias, capítulo 7, verso 31, e também no livro de Zacarias 8, versículo 19. Então, o jejum poderia ser feito tanto coletivamente quanto individualmente. Nós estamos no período da Páscoa. E o período da Páscoa é um período em que os cristãos católicos praticam muito o jejum. Nesse período da Páscoa, os nossos irmãos católicos, ele praticam o jejum. Nós, muitas vezes, é que hoje em dia, eu vejo que a igreja cristã, a evangélica, eles pararam de convocar o povo para um jejum coletivo. Na minha época, em que eu me converti, quando eu tinha 17 anos, praticamente nós praticávamos o jejum todo domingo. Era um jejum, havia o período de consagração, que nós chamávamos. Nós reuníamos na igreja, a igreja era aberta às 6 horas da manhã, nós fazíamos um período de oração em jejum. Depois dessa prática de oração, nós tínhamos momento de louvor, onde nós louvávamos os hinos da harpa cristã, e às 9 horas começava a escola bíblica dominical. Essa escola, ela se estendia até às 11 horas. E às 11 horas nós entregávamos, fazíamos uma oração coletiva, entregávamos nosso jejum e voltávamos para o nosso lar. Eu tenho observado que, de um período recente para cá, as igrejas cristãs não têm convocado os cristãos a praticar esse jejum. Na verdade, algumas igrejas, inclusive, não têm escola bíblica dominical nos domingos. Algumas igrejas, eles dão trocaram a escola bíblica por culto de ensino na terça-feira, onde umas 4 ou 5 pessoas comparecem. Por isso a igreja está enfraquecendo, porque não se pratica mais a oração coletiva, não se pratica mais o jejum coletivo. Então Jesus, ele nos ensina que devemos jejuar. O próprio Jesus jejuou algumas vezes. E ele acreditava que seus seguidores viessem praticar o jejum. Ele não repudiou o jejum. O que ele condenou foi o jejum como exibição. Porque na época de Jesus, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, que está em Lucas, capítulo 18, verso 12. Mas eles faziam disso uma exibição, ou seja, como se fosse uma forma teatral. Para eles era como se fosse uma demonstração de piedade. Alguns deles adotavam um ar triste, uma forma desfigurada da sua face. Mostrava-se abatido, talvez por não se lavarem ou fazerem, inclusive, a sua higiene pessoal, e nem
muitas vezes, tirar a própria barba. Algum jogava cinza sobre a cabeça para demonstrar a profunda angústia. Há poucos dias eu vi algumas irmãs postando no Facebook que estava em jejum, fizeram uma veste de saco como se fosse aquele saco branco, fizeram uma veste, reuniram-se num monte, parece que foi 12 irmãs, e postaram no Facebook que estava jejuando. Isso é certo? Jesus condenou essa prática, porque ele disse que essa forma de demonstrar tristeza, rosto triste, face desfigurada, vestido em sacos, é uma forma teatral. Então Jesus criticou essa postura, pois o real objetivo dessas pessoas que fazem isso era ser visto pelos homens. E quando essas irmãs postaram no Facebook, elas deixaram de adorar a Deus. Elas poderiam fazer, sim, esse jejum coletivo, inclusive no monte, mas que fizesse em secreto para Deus. Quando postaram no Facebook ao público, elas já receberam a recompensa. Então, o ponto é que não havia uma adoração genuína. É uma forma, inclusive, hipócrita. Porque estavam chamando a atenção para si mesmo de um propósito divino que eles estavam fazendo. Então, na época de Jesus, os homens praticavam o jejum 2 vezes por semana, mas eles queriam o aplauso dos homens e eles conseguiam isso, porque eles pareciam diante dos homens com seu rosto triste, com a sua face abatida. O conselho de Jesus é bem claro, ele diz, tu, porém, quando jejuardes. Ele não diz, se for jejuar, ele deixa bem claro que o servo do reino iria praticar jejum. Ele diz, tu, porém, quando jejuardes, unge tua cabeça e lava o rosto, a fim de não parecer aos homens que jejua. Está no versículo 17 e 18 do livro de Mateus 6. Então, lavar a higiene pessoal, se ungir com o óleo fazia parte da higiene pessoal. Algumas pessoas, inclusive, deixam muitas vezes até de escovar o dente quando está jejuando. Não toma banho pela manhã, não passa um perfume. Você tem que ter o seu cuidado normal com o corpo. Então, isso Jesus deixa bem claro, que nós temos que ter o cuidado com o nosso corpo, com a nossa higiene pessoal. Ou seja, nós não precisamos necessariamente passar óleo em nossa cabeça, porque o óleo são símbolo do Espírito Santo. Mas precisamos sim manter uma aparência de que estamos bem, do que nós não precisamos nos abater. Quando você pratica o jejum, você não precisa. Eu vi esses poucos dias uma irmã postando no Facebook, ela falou, estou com 7 dias fazendo jejum, comendo somente legumes. E ela postava, hoje o meu jejum é feito somente comendo folha de alface, tomate. Ela batia a foto daquilo que ela estava fazendo e postava no Facebook. Isso ela pode fazer em secreto para Deus.
Porque eu aconselho as pessoas, algumas pessoas até me perguntam, como eu devo praticar o jejum, presbítero Gregório? Eu aconselho sempre as pessoas a não praticar o jejum total, a ausência de água, porque o nosso corpo necessita de água. Porque nós temos o rim que, se você deixar de consumir água, o rim pode secar. Se você fizer um jejum total, que faça no máximo um período da manhã, não faça como algumas pessoas fazem. Algumas pessoas jejuam 7 dias. Eu, presbítero Gregório, não tenho costume de praticar esse jejum longo. Algumas pessoas até criticam isso, mas a minha fé me leva muitas vezes a praticar um jejum pelo período da manhã. Começo geralmente à meia-noite, encerro às 10 para as 11 da manhã, geralmente eu encerro em uma oração. Eu não tenho convocado ninguém a praticar o jejum, principalmente nos grupos, como algumas pessoas convocam. Então, o que Jesus deixa evidente que as pessoas estavam jejuando, mas fazendo desse jejum uma exibição, uma forma teatral. O Senhor Jesus proibiu qualquer sinal de que se iniciou um jejum. Ele diz que você deve fazer isso em secreto, porque o coração humano é tão confuso em suas motivações, em seus desejos, muitas vezes de buscar a Deus. Então, fortaleça a sua fé, fortaleça a sua fé meditando na palavra de Deus. Pratique o jejum, ou individual ou coletivamente. Nesse período de Páscoa, os irmãos, os cristãos católicos, eles têm algumas convocação coletiva para jejuar. Isso é bom, mas desde que não receba aplauso do homem. Porque quando você recebe aplauso do homem, você já recebeu o seu galardão. Assim, o jejum, o próprio Jesus desejava discrição. Não faça um alarde. Ele deixa bem claro que o Pai que vê em secreto irá recompensar você. Então, eu estive essa semana falando acerca daquilo que o Senhor Jesus ensinou acerca da piedade, da esmola, da oração e do jejum. São os 3 princípios do ato de piedade judaica, ou seja, esmola, oração e jejum. E esse princípio é colocado diante de nós como exemplo de muitas práticas, mas que não devemos usar isso de hipocrisia, de uma forma de chamar atenção para a nossa religião, ou para a nossa forma religiosa, de como o ser humano, em relação com o Deus, podemos nos fortalecer, ter uma vida abundante, mas sem hipocrisia. Não usando uma forma farisaica, porque se fizermos isso, corremos o risco de sermos desaprovados, praticar uma forma tola de jejum, ou até uma forma tola de piedade. Então, o que podemos tirar? Qual é a conclusão que podemos tirar desse ensino de Jesus? De que nós precisamos nos fortalecer na força do Senhor. Não podemos sujeitar nossa vida devocional, não podemos
abandonar nossa vida devocional. Não podemos querer uma alta justiça daquilo que estamos fazendo. Não podemos tentar demonstrar de que somos muito religiosos. Temos que fazer isso de uma forma discreta. Nada poderá deixar o devoto de praticar uma forma lúcida de sua fé. Então, Jesus ele incentiva a prática de caridade, ou seja, praticar esmola, a fazer o jejum, até o jejum coletivo. Porque o próprio Jesus, a Bíblia nos informa que várias e várias vezes ele se isolava nos montes para orar e jejuar. E numa dessa prática de jejum, onde ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele passou pela tentação. Então, o nosso jejum ele não pode substituir a oração nem a prática de bondade, né? Então, podemos fazer uma oração em público, até mesmo uma oração coletiva. Podemos fazer um jejum coletivo com os nossos irmãos e irmãs. Mas não podemos usar isso de uma forma de exibição. A oração e o jejum são prática da nossa devoção cristã. O caminho é solene para nos aproximarmos de Deus. Não devemos buscar aplauso dos homens, mas ser visto por Deus. Deve ser o nosso ideal maior, que nos aproximarmos do trono de Deus para recebermos não aplauso dos homens, mas a graça e a misericórdia do Eterno. Foi muito prazeroso, amado, comentar com vocês essa passagem do livro de Mateus, capítulo 6. Eu estive comentando recentemente o capítulo 5 e meu próximo comentário estarei dando continuidade do Sermão da Montanha. Grande e poderoso Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, todas vezes que eu abro a Tua palavra, eu me surpreendo, Senhor, com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E eu vejo, Senhor, que muitas vezes nós somos propícios a buscar aplauso dos seres humanos. Muitas vezes agimos até de uma maneira inocente, porque muitas vezes não conhecemos a verdade. E é por isso que eu me propus, Senhor, a trazer o estudo do Sermão da Montanha, falando sobre a base e os valores do reino dos céus. Gostaria, Senhor, de crescer através do conhecimento da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra, ela tem o poder de penetrar em nossos corações e gerar vida a cada um de nós. Eu oro, Senhor, nessa manhã, determinando, Senhor, bênção no lar dos Teus servos, clamando a Ti, Senhor, que o Senhor venha santificar esse dia de hoje, que nosso dia seja abundante e abençoado pela Tua misericórdia santa. Eu oro, Senhor, pelo meu lar. Entrego a Ti, Senhor, a minha esposa, as minhas duas filhas, a Simone, a Silene, as minhas três netas, a Isabela, Gabriela e a Helena, Pai. Eu oro por elas. São, na verdade, o maior tesouro que eu tenho é a minha família, Pai. Eu oro, Senhor, pelos meus genros,
o Rodrigo, o Carlos, ó Pai. Eu oro, Senhor, pela minha sogra, que me adotou como um filho. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe o lar da minha sogra. Eu oro, Pai, por toda a minha irmandade. Aquele, Senhor, que for abrir esse áudio nesse dia de hoje, que a tua graça soberana entre, Senhor, no lar de teus servos, trazendo a bênção da prosperidade. Que a tua graça soberana abra os olhos da fé de cada irmão, de cada irmã. Que eles possam reverenciar a tua palavra, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Eu encerro, Senhor, essa mensagem de hoje com esta humilde oração dizendo amém e amém.